Graças ao Senhor, irmãos. Voltou aqui. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Por mais esta manhã, nós tivemos a oportunidade de, no momento do louvor, nós cantarmos aqui os atributos de Deus, né? Sobre a fidelidade de Deus, principalmente, né? Sobre a fidelidade. E com a permissão do Senhor, e com a condução do Espírito, nós vamos falar acerca da justiça de Deus nesta manhã. E a fidelidade, ela é praticamente a justiça de Deus exercida de uma maneira prática. Porque Deus não nos condena quando nós merecíamos ser condenados pelo seu amor, mas Deus não deixa de ser justo condenando o pecado para aquele que precisa ser punido pelo pecado. Então nós vamos, nesta manhã, falar um pouco acerca da justiça de Deus. E eu gostaria que, por gentileza, os irmãos abrissem comigo 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. Na última ministração, aqueles que tiveram a oportunidade de participar, nós falamos no versículo 1 até o versículo 31 acerca daqueles três personagens da história: Davi, Nabal e Abigail. Nós falamos sobre três tipos de corações e como Deus ele atua nessas situações e qual é o coração que nós devemos ter semelhante ao de Abigail, que era um coração semelhante ao de Cristo. Nesta mensagem nós vamos dar continuidade a essa história. Nós vamos ler do versículo 32 até o versículo 44, onde nós vamos ver o exercício da justiça de Deus colocado em prática dentro dessas três situações que foram faladas anteriormente. Então nós vamos ver de que maneira Deus agiu na vida desses três personagens dessa história. 1 Samuel capítulo 25, versículo 32 diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não te vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um inimigo. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já lívido do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Israel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Gali. Somente até aqui. Bem? Senhor, nós nesta manhã humildemente nos curvamos diante da tua palavra
e nos submetemos à ação do Teu Espírito sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor esclareça nesse texto tudo o que precisa ser esclarecido, que o Senhor abra nosso entendimento, abra os nossos ouvidos para sermos sensíveis em perceber e ouvir a voz do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, sabemos que não temos condição alguma de estar diante de Ti, mas o Teu Espírito ouve as nossas súplicas nesta manhã e nos encaminha aos Teus pés, meu Pai. E nós suplicamos e clamamos pela Tua misericórdia, meu Pai, para que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Amém. Continuando, irmãos, como eu havia falado, o tema da ministração anterior, nós falamos sobre um coração transformado por Cristo. E nós vimos o contraste daqueles 3 corações. Falamos de Nabal, que tinha um coração ímpio. Nós falamos de Davi, que era um coração de um servo que havia sido levado pela ira. E nós falamos de Abigail, que é um coração semelhante ao de Cristo. Nesta mensagem nós consideraremos sobre a justiça retributiva de Deus. Talvez em algum momento vocês já tenham ouvido falar desse termo, mas é importante nós entendermos de que Deus é justo e de que a justiça dele se baseia na retribuição segundo os atos, segundo as ações de cada um. Então nós vamos estudar um aspecto da justiça de Deus, que é o aspecto da justiça retributiva. Então nós vamos primeiro definir o conceito do que é essa justiça retributiva. Segundo, nós vamos ver 3 exemplos dessa justiça retributiva sobre 3 personagens nesse texto. Nós vamos ver a justiça de Deus sobre a vida de Davi, sobre a vida de Nabal e sobre a vida de Abigail. Nós também conheceremos os princípios dessa justiça de Deus e também quais lições nós poderemos extrair de tudo isso que nós ouviremos nesta manhã. Amém? É uma mensagem um tanto com extensa. Eu tentarei ser o mais breve possível nas minhas palavras para não me tornar cansativo aos irmãos. Os irmãos tenham misericórdia de mim. Amém? No capítulo 25, para os irmãos entenderem um pouco o contexto do que está acontecendo aqui, Davi, apesar de já ter sido ungido como um rei por Samuel, ele ainda não havia tomado posse do trono, porque Saul estava sentado no trono. Então esse é o primeiro contexto. E Davi, como os irmãos têm acompanhado, os que tiveram uma oportunidade, está fazendo o que nesse momento? Fugindo pelo deserto para não ser morto por Saul. Diversos homens tentaram entregar a vida de Davi e a vida dos seus homens para que eles fossem mortos, mas o Senhor até então guardou a vida de Davi e de seus homens. E nós vemos no meio desse contexto todo um homem chamado Nabal, que era um homem rico, porém insensato, e a sua esposa Abigail, que, como nós vimos na ministração anterior, era uma mulher prudente e uma mulher que era temente a Deus. Então esse é o contexto da nossa leitura. Nos versículos 32 até o versículo 44, que é o que nós lemos nesta manhã, Davi, ele reconhece que Deus interveio por meio de Abigail para poupá-lo de cometer uma vingança com suas próprias mãos, como nós vimos anteriormente. Pouco depois, como nós acabamos de ler aqui, o próprio Deus executa a sua justiça sobre a vida de Nabal. Então, o texto nos ensina acerca dessa justiça retributiva, que é o tema da nossa ministração. Ou seja, é um princípio divino de que Deus recompensa o justo e ele pune o ímpio. Então, se alguém por um acaso perguntar para você, e você quiser fazer um resumo de tudo que será falado nesta manhã, o que é a justiça retributiva? É quando Deus recompensa o justo e quando Deus pune o ímpio. Esse é o resumo do sermão nesta manhã. Nós vamos detalhar, obviamente, cada um desses aspectos. A pergunta que nós podemos começar nesta manhã e que permeará toda a nossa ministração e que podemos levar para a nossa casa e nos perguntarmos durante a semana é: como o povo de Deus deve lidar com as injustiças desta vida? Com certeza, aqueles que já conversaram em algum momento com aqueles que geralmente questionam acerca da pessoa de Deus, ou a crença daqueles que temem a Deus, perguntam:
aquela famosa pergunta: olha, se Deus é bom, por que o mal existe? Todos aqui em algum momento já ouviram isso de alguma vez, em algum momento. E geralmente essa pergunta é feita quando uma grande catástrofe acontece. Quando um tsunami, por exemplo, acontece, nós vemos na história do tsunami que varreu milhares de vidas ali na época do Sudeste Asiático, ou esses atentados terroristas que acontecem em vira e mexe. E às vezes surge aquela pergunta que é feita de uma maneira indevida, obviamente, de por que Deus permite determinadas coisas, por que pessoas inocentes morrem. É aquela famosa pergunta que todos, em algum momento, já nos questionamos. E a resposta nós vamos ver agora no desenrolar destas palavras. Avançando, por gentileza, no versículo 39 que nós acabamos de ler, diz assim: bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal. Estou lendo só um pedaço do versículo. E deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Davi, ele reconhece algo essencial sobre o caráter de Deus, e que nós também devemos reconhecer. O Senhor, ele é um justo juiz. Esse é o primeiro ponto, que retribui cada um conforme as suas obras. Esse princípio é o que nós chamamos de justiça retributiva. Esse é o primeiro princípio. É a doutrina que afirma que Deus recompensa o bem e ele pune o mal. Não segundo o impulso humano, mas conforme a sua santidade, a santidade de Deus, segundo a sabedoria de Deus e segundo a soberania de Deus, que são três aspectos do caráter de Deus. Então, o primeiro aspecto dessa justiça retributiva do qual nós estamos falando nesta manhã, fala acerca de que ela é um aspecto do caráter de Deus. Então, a justiça é um aspecto do caráter de Deus. Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, a Bíblia apresenta Deus como justo. Em nenhum momento nós vamos ver que Deus está sendo injusto. Ele não apenas age com justiça, mas Ele é a própria justiça. Então, esse é o primeiro aspecto da justiça. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Eu vou ler aqui, mas se vocês quiserem anotar para depois estudarem com mais calma essa passagem. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Nós estamos falando acerca da justiça de Deus, e Deus é justo. Assim, a justiça de Deus, ela não é um ato ocasional, algo que acontece de vez em quando, mas é uma expressão constante da natureza de Deus. Deus ele não é justo algumas vezes e ele deixa de ser justo em outras vezes. Não, a justiça de Deus ela é plena, ela é constante e ela é imutável. Ela não muda. Esse é um aspecto importante. Logo, ele não pode ignorar o pecado e nem deixar o justo sem recompensa, porque Deus é justo. Por isso, porque isso seria negar a si mesmo, contradizer essas palavras. Então Davi, nesse texto, ele experimentou esse atributo de Deus em seu próprio caminhar. Nós vamos perceber aqui, olha, três aspectos da maneira como Davi experimentou isso. Primeiro, quando Saul o perseguia injustamente, o que é que Deus fazia com Davi? Deus o preservava. Deus guardava a vida de Davi, porque era uma perseguição injusta. E Deus ele é justo. Ele não permite que a injustiça alcance aqueles que o temem. Segundo, quando Nabal insultou Davi no texto, o que aconteceu? Deus que foi quem defendeu Davi. Quando Davi tentou agir pelas suas próprias mãos, Deus enviou uma mulher, Abigail, para que ele contesse os seus ânimos e não agisse pelas suas próprias mãos. E ali foi Deus quem interveio e agiu por Davi. Nós temos um segundo ponto. Terceiro, quando Davi errou mais tarde, os irmãos podem perceber isso na história de Davi, se tiverem a oportunidade de já lê-la, lá com o pecado de Batseba e Urias, Deus não deixou não poupou
Davi, Deus também corrigiu Davi conforme a sua justiça. Então, o mesmo Deus que preserva, o mesmo Deus que defende, é o mesmo Deus que também corrige essas três atitudes na vida do mesmo homem. E da mesma maneira, todos nós estamos na mesma condição. Em determinados momentos, Deus nos preserva. Em determinados momentos, Deus é quem nos defende. E em determinado momento, é Deus quem nos corrige. Então, meus irmãos, quando alguma injustiça às vezes nos subvém, e todos nós estamos sujeitos a isso, uma possibilidade, não estou dizendo que é sempre, é de que Deus muitas vezes está tratando conosco. Então a injustiça é uma forma que Deus tem também de tratar conosco quando nós não damos ouvido à voz de Deus. É duro falar isso nesta manhã, mas é uma verdade. E isso ninguém aqui, começando por mim, está isento de passar por isso. Todos nós estamos sujeitos a sermos guardados e a sermos corrigidos pelo Senhor. Então, a justiça de Deus, diante de tudo isso que eu falei, sobre o aspecto do seu atributo, ela é imparcial e ela é ao mesmo tempo equilibrada. Deus jamais punirá além do que aquela pessoa merece, e Deus jamais agirá desproporcionalmente essa palavra. Falando. Porque Deus só puniu Nabal. A intenção de Davi, se irmãos leram no texto, qual era a ideia? Não ia sobrar ninguém da casa de Nabal. Era uma justiça desproporcional. É a justiça humana. Mas a justiça de Deus, ela é pessoal. Ela é específica. Deus jamais punirá nos filhos o pecado dos pais. Isso é bíblico. Amém? Não quer dizer que os filhos não sofram pelos pecados dos pais. Isso é uma coisa totalmente diferente. Mas a justiça é aplicada sobre aquele que comete a injustiça. Isso é um fato. Continuando aqui. O Salmo 11, verso 7 diz assim, olha: porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, e o seu rosto Ele olha para os retos. Então Deus, Ele não cometerá injustiça conosco se andarmos em retidão com Ele. Um segundo aspecto dessa justiça retributiva, nós falamos acerca do caráter, é que ela é um princípio moral universal de Deus. Ele é um princípio. O ensino de que Deus retribui a cada um conforme as suas obras não é uma ideia isolada que nós estamos lendo nesse texto de 1 Samuel. Ela é uma linha contínua, se nós pudermos perceber, em todas as Escrituras. Nós vamos perceber, eu separei aqui 3 exemplos do Antigo Testamento, 3 no Novo, mas para nós ganharmos tempo, eu vou ler só um de cada. Se algum irmão quiser saber os outros exemplos, pode me procurar no particular, que eu mostro na hora, você pode marcar aqui, tá? Mas só para nós ganharmos tempo na ministração aqui, eu vou dar um exemplo no Antigo Testamento de que Deus, Ele é justo continuamente. Primeiro exemplo, Provérbios capítulo 24, versículo 12. Diz assim, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? A justiça de Deus, eu vou tratar isso mais detalhado aqui adiante, mas é um aspecto muito tremendo isso. A justiça de Deus, ela não age conforme as nossas obras, ela age conforme a intenção do coração. Ou seja, se nós estamos com uma aparência de piedade, mas no nosso coração nós não somos pessoas piedosas, a retribuição de Deus é segundo o nosso coração, não segundo as nossas aparências. E é por isso que Deus permite determinadas situações no meio do corpo de Cristo, porque existem muitas pessoas, suportem-me no que eu vou falar nesta manhã, que diante das pessoas mascaram uma vida de piedade, mas o seu coração está distante do Senhor. E Deus vai julgar as pessoas segundo o seu coração, não segundo a aparência dos homens. E Deus trata as pessoas desta maneira, da mesma maneira que o povo colocou Saul como rei, mas não era um rei segundo o coração de Deus. Deus levantou um homem, Davi, segundo o seu coração.
Porque Deus atenta para o coração das pessoas e não para a aparência exterior. Percebe? Irmãos, é uma palavra dura, mas é uma palavra séria diante de Deus. Deus não está preocupado com a aparência de piedade dos homens. Não é o fato de eu colocar uma roupa de crente, de eu vir para a igreja no domingo de manhã que me faz um crente, se o meu coração está no mundo. O que me torna uma pessoa salva, um homem sério, um homem que caminha nos caminhos do Senhor é, diante de tudo isso que eu estou fazendo, aonde está o meu coração? Existe alguma vaidade em mim? Eu estou fazendo isso que eu estou fazendo por vaidade ou porque eu amo ao Senhor? Ou porque eu estou disposto a morrer por aquele que deu a sua vida por mim? É isso que separa o verdadeiro nascido de novo daquele que só vive debaixo de uma cultura evangélica. E infelizmente nos nossos dias nós vivemos debaixo dessa cultura evangélica. Pessoas que têm uma aparência de piedade, colocam Deus é fiel colado no vidro do carro, mas não vivem segundo a fidelidade desse Deus ao qual ele fala. Vivem segundo os seus próprios caminhos. Não se submetem à autoridade desse Deus. E a justiça de Deus, ele age proporcional ao coração dessas pessoas. Avançando aqui, mas eu tenho mais coisa para falar. E não dá tempo. No Novo Testamento, vou citar um outro exemplo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu tenho outros exemplos aqui, eu vou citar somente um. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semeamos coisas ruins, nós colheremos coisas ruins. E isso parte da intenção do coração do homem. Avançando, esse princípio ele atravessa toda a revelação das Escrituras, mostrando que a vida humana ela é avaliada, ela é retribuída por Deus. Ele vê, ele julga e ele retribui, sem falha, sem parcialidade e sem esquecimento. Não existe nada que vá passar de lado que o Senhor não vai perceber e não dará conta disso diante da vida de todos nós. Tudo será colocado na balança de Deus. Tudo. Eu confesso para os irmãos que eu ministrar isso para mim é um peso muito grande, porque eu não sou nenhum exemplo disso que eu estou ministrando. Todos nós estamos na mesma categoria, diante do peso da palavra de Deus que está sendo proposto para nós nesta manhã. Amém? Então os irmãos também tenham piedade de mim, porque eu não sou digno de falar do que eu estou falando para vocês. Mas está aqui no texto que nós temos que falar. O terceiro aspecto da justiça retributiva, ela é diferente da vingança humana. Então a justiça de Deus é totalmente diferente. E há um contraste central nesse texto aqui. O livro de Samuel, ele é um livro de contrastes. Os irmãos que já até marcaram em outras ministrações aqui, né? Então, o primeiro contraste que nós vemos aqui é que Davi, no auge da sua raiva, ele quis fazer justiça com suas próprias mãos. Nós vimos no texto anterior. Mas Deus o impediu, e ao fazê-lo, ensinou uma lição eterna. A justiça retributiva pertence a Deus, não pertence aos homens, não ao homem. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, dar lugar à ira não é você ir lá e resolver com suas próprias mãos aquela determinada situação. É dar lugar à ira no sentido de colocar ela aos pés do Senhor. É natural que todos nós aqui, em algum momento, vamos nos irar por qualquer situação. Mas a nossa ira não deve ser pela ação das nossas mãos, mas ela deve ser colocada aos pés do Senhor. Então, quando você ficar bravo, e você vai, não existe ninguém que não vai ficar irado em algum momento, durante o dia, durante a semana, a primeira coisa que você faz é: Senhor, eu não consigo conter a minha ira, mas o Senhor é quem conduz a minha ira de maneira a tornar ela algo agradável, porque é o Senhor quem vai tomar conta desta ira por nós, não é nossa ação. Geralmente, é aquele velho ditado: toda decisão que nós tomamos de cabeça quente é uma decisão errada.
Irmãos, não está escrito na Bíblia isso que eu estou falando, tá? Vocês anotando, isso é um ditado, mas é uma verdade. Toda decisão que a gente toma de cabeça quente, geralmente é uma decisão ruim. Então, a melhor coisa, como eu falei no sermão passado, irmãos, deixa a poeira baixar, deixa a coisa esfriar, leva para casa, coloca aos pés do Senhor, chore diante do Senhor diante daquela situação, e o Senhor dará a melhor condução sobre aquela situação específica que ocorreu e que te trouxe ira ao coração. Amém? Só recapitulando o que eu havia mencionado. A vingança humana ela é precipitada, emocional e limitada. A justiça divina ela é perfeita, paciente e moralmente pura. Esses são os contrastes que nós temos aqui sobre a questão da ira. Segundo ponto ainda desse contraste. Quando Davi recuou, quem foi que agiu? Deus foi quem agiu, não foi Davi. Então logo nós vamos ver aqui que quando Deus agiu, a retribuição foi justa. No versículo 38 nós lemos aqui: e aconteceu que passados quase 10 dias, afirma, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Assim o texto nos ensina que a verdadeira justiça não nasce da ira, mas nasce da confiança em Deus. É Deus quem vai fazer a justiça dele, não é eu que vou resolver com a minha mão. O quarto aspecto dessa justiça retributiva, para nós mergulharmos no texto e darmos os exemplos aqui. A justiça retributiva, ela se manifesta em dois aspectos: no presente e no futuro. Vou dar os dois exemplos aqui. No presente, através da providência de Deus, da providência divina. Deus ele intervém na história, corrigindo, disciplinando e recompensando. Ele age na história. Exemplo: Davi foi poupado e exaltado. Aqui nesse texto nós acabamos de ler. Nabal foi ferido e abatido. Outro exemplo da justiça de Deus: Salmo 37, verso 28, acerca desse assunto. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Certo? É um exemplo da justiça de Deus que acontece no presente. Segundo aspecto, no futuro, foi outro exemplo que eu dei. No juízo final, todo ser humano, justo ou ímpio, ele comparecerá diante do tribunal de Cristo. Foi tratado aqui na semana passada acerca do galardão, o Almir ministrou acerca desse assunto. Então nós temos que separar duas coisas aqui. Deixa eu ler o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que aí a gente explica um pouco mais, separando uma coisa da outra aqui, para ficar mais claro para os irmãos. 2 Coríntios 5,10 diz assim, nesse texto, sobre a aplicação da justiça de Deus no futuro: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós estamos falando de uma justiça futura. Hebreus capítulo 9, versículo 27, corroborando com esse texto, também diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos que separar duas coisas. Primeiro, a justiça sobre aquele que teme a Deus é uma coisa, a justiça sobre o ímpio é outra. A justiça sobre aquele que teme a Deus fala acerca das obras de justiça. Pode falar. A justiça dos que temem a Deus, ela está também junto com a misericórdia. Exatamente, esse é um aspecto que eu queria entrar. A justiça de Deus, ela é atrelada à misericórdia dele. Por quê? Alguém aqui merece ser salvo? Começando por mim? Não. Ninguém merece ser salvo. Mas pela misericórdia de Deus, pela sua obra que ocorreu na cruz do Calvário, o seu sangue cobriu todos os nossos pecados e todas as nossas obras que mereciam condenação foram cobertas pelo sangue de Cristo. Ponto. Logo, o que será julgado para aquele que teme a Deus não são as suas obras de injustiça, porque elas foram cobertas pelo Senhor, mas as suas obras que se transformaram no que a Bíblia chama de galardão. Se aquilo que você fez para o Senhor,
é algo que você carregará por toda a eternidade. Não me pergunte o que é o galardão, a Bíblia não menciona, não declara, mas será algo que cada um receberá segundo as suas obras que fizeram diante do Senhor aqui nesta terra. Se é uma coroa, se é uma coisa diferente, não sei, irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. Então nós temos que é algo diferente que nos separará ali diante de Deus. Alguns irmãos mais conservadores, eles afirmam que esse galardão talvez seja o quanto mais próximo do trono nós estaremos diante de Cristo. Eu creio que seja assim, eu tenho que concordar, porque todos nós de alguma maneira vamos querer estar o mais próximo possível de Cristo. Mas também, fica aberto para os irmãos conjecturarem aqui, não vou afirmar nada. Então fala acerca de uma recompensa. É um tribunal não inquisitório, mas um tribunal de premiação, de reconhecimento, como aqueles que correram uma corrida, como o apóstolo Paulo fala, chegaram até o final e subiram ali no pódio para receber a sua premiação, e ao receber a sua premiação, colocam elas aos pés de Cristo. É como o apóstolo Paulo trata essa questão. Esse é o aspecto para aquele que é salvo. Bom, segundo aspecto, para aquele que não reconheceu o Senhor como seu Senhor nesta vida, para aquele que é o ímpio, para aquele que não creu, fala um aspecto de juízo, de condenação eterna. Para aqueles que a Bíblia fala que serão lançados no inferno, no lago de fogo com o diabo e com seus anjos. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas os homens, por tomarem a iniciativa de não reconhecerem o Senhor como seu Salvador, serão julgados, condenados e lançados juntamente com o diabo no lago de fogo e de enxofre, que as Escrituras afirmam. Então, é chocante isso que eu vou dizer, já foi dito aqui outras vezes, mas quem lança as pessoas ímpias no inferno não é o diabo, é Deus com a sua justiça lançando essas pessoas que resolveram não amá-lo em suas vidas. Por isso é importante nós pregarmos o Evangelho a tempo oportuno, a tempo fora de tempo, para que o Senhor alcance a todos quantos forem possíveis, para que não sejam lançados neste lago de fogo eterno, para que todos sejam salvos. Tamanha tarefa que há sobre cada um de nós aqui acerca disso. Amém? Avançando aqui, irmãos. Aplicação. A justiça retributiva, ela não deve nos assustar. E já está nos assustando, né? Ela é muito assustadora, na verdade, a justiça de Deus. Mas por quê? Quando nós compreendemos o aspecto de que Cristo, Ele se fez a nossa justiça sobre os nossos pecados, esta palavra da justiça, ela deve nos consolar e ela deve nos orientar. Ela serve como uma orientação para aqueles que temem o Senhor, e não como um temor no sentido de ser condenado, porque nós já fomos cobertos pelo sangue de Cristo. Esse é um aspecto que nós temos que ter essa segurança. Então, quando o mal prospera, lembre-se, Deus vê e Deus retribui esse mal para aqueles que estão fazendo esse mal. Não vai passar batido, não vai passar nada que Deus não vai retribuir segundo as suas obras. Segundo, quando o justo sofre, confie, Deus também retribuirá esse sofrimento em glória na vida de Deus. Terceiro, quando for tentado a reagir com ira, todos nós somos tentados nesse aspecto, nós devemos nos lembrar sempre que a vingança pertence ao Senhor, não pertence a nós. Amém? Partindo para o segundo ponto, esse segundo ponto é um pouco mais rápido, tá, irmãos? Nesse texto que nós acabamos de ler, Deus mostra que Ele mesmo defende o justo, corrige o insensato e Ele honra o prudente. Então, esse texto, do versículo 32 até o versículo 44, nós poderíamos dividir em três partes para facilitar o entendimento dos irmãos. Primeira parte, dos versículos 32 ao 35, fala da justiça de Deus colocada sobre Davi. Então, esse primeiro texto, versículos 32 ao 35, fala da justiça retributiva de Deus aplicada sobre a vida de Davi. Vou ler novamente para recapitular aos irmãos aqui. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de
derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou a sua mão, o que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Essa primeira leitura fala acerca de Davi, o homem que foi impedido de se vingar. Então esse é o primeiro aspecto da justiça de Deus. Davi havia saído ao encontro de Nabal com espada e com fúria. Lá no versículo 13 desse mesmo capítulo nós lemos sobre isso. O insulto recebido por Davi feria profundamente o orgulho de Davi. Então, contudo, Deus interveio por quem? Por Abigail. Foi Abigail quem interveio nessa situação, cuja sabedoria e humildade acalmaram o coração do futuro rei da nação de Israel. E aqui nessa leitura que nós acabamos de fazer, Davi reconhece que foi Deus quem enviou Abigail para conter ele e seus homens. Então foi uma provisão de Deus sobre a vida de Abigail, sobre a vida de Davi aqui, usando a vida de Abigail. Essa frase que nós lemos aqui, olha, bendito o Senhor que te enviou ao meu encontro, ela é teologicamente central nesse texto. Por quê? Davi entende que a mão providencial de Deus, ele usa pessoas justas para impedir o erro de um outro servo de Deus. E isso acontece conosco, irmãos, na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Muitas vezes, nós estamos prestes a tomar uma decisão errada, e Deus permite que um homem ou uma mulher de Deus se levante e nos impeça, pelo conselho de Deus, obviamente, que a gente tome uma decisão errada e caminhe por um caminho que não seja a vontade do Senhor. Deus usa o corpo de Cristo para abençoar o corpo de Cristo. Amém? É a ação de Deus no meio da comunhão. Por isso que é importante nós estarmos aqui todos reunidos na comunhão. Quando você deixa de estar na comunhão, você fica longe dessa possibilidade de Deus intervir na sua vida de uma maneira miraculosa, de uma maneira extraordinária. Então até nisso a comunhão nos guarda de pecar. Olha que bênção. Amém? Deus pode usar uma pessoa que está do seu lado para te abençoar, te impedir de tomar uma decisão errada. Então Deus muitas vezes nos livra de pecar, não apenas nos livrando das tentações externas, mas colocando pessoas prudentes no nosso caminho. E um conselho sábio, uma palavra no tempo certo, uma repreensão justa, e nós temos que ser humildes em aceitar a repreensão daquele irmão mais experiente que a gente, para aceitar que é um conselho de Deus que está vindo na nossa direção. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso, de aceitar uma correção de um irmão. Muitas vezes um irmão mais novo na fé, mas que tem mais maturidade no Senhor do que a gente. A gente tem que ser humilde para perceber isso e reconhecer que nós todos dependemos uns dos outros do Senhor. Amém? Então tudo isso é um instrumento de que na teologia é chamado de graça preveniente de Deus. Não precisa se preocupar com esses termos bonitos teológicos. Entenda de que Deus está provendo algo para nós. Isso é o mais importante. Esses nomes bonitos a teologia gosta bastante, mas o importante é nós entendermos o efeito do que essas palavras têm em nossas vidas, impedindo a gente de manchar nossas mãos com vingança, com orgulho, com precipitação e etc. Para corroborar com isso que eu estou afirmando, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Diz assim, se vocês quiserem marcar, eu vou fazer a leitura aqui, olha. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Certo? É aquele que se contém, é aquele que ouve o conselho, é aquele que deixa esfriar a ira que brotou no seu coração. Provérbios 16, 32 nos afirma isso. Dentro desse assunto, eu não mencionei na ministração passada, eu vou citar apenas, como diz o ditado, vou apenas tocar para os irmãos meditarem nesse assunto, porque nós não temos tempo de desenvolver isso com calma.
Mas o servo de Deus, ele deve entender que o controle das emoções é parte da vida espiritual. Irmãos, eu falo isso, sou muito novo para afirmar isso ainda, na minha caminhada pastoral junto com o Almir, mas nós encontramos diversos irmãos que já têm uma longa caminhada no Senhor, que têm dificuldade de conter as suas emoções e se deixam muitas vezes ser levados por elas. E depois dá muito trabalho para corrigir tudo isso, porque às vezes o mal que causa é muito grande. Ofende-se às vezes muitas pessoas no meio dessa caminhada, e tudo isso simplesmente porque às vezes a pessoa se esqueceu de que as emoções também são algo que devem ser colocadas aos pés de Cristo. Às vezes uma palavra que é dita no momento errado, às vezes conter uma emoção que ela não é errada, mas uma emoção que ela é exposta no momento errado, uma expressão de ira, uma expressão de alegria, uma palavra que não deveria ter sido dita naquele momento, porque a pessoa que recebeu ela não estava preparada para receber aquela palavra. Então, irmãos, como diz a palavra, né, nós temos que ser atentos para ouvir e tardios para falar. Nós temos, esse é um ditado, agora não tem nada a ver com a Bíblia. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Isso é meio lógico. Então nós temos que, o que o texto está querendo nos dizer? Pense antes de falar. Não fale sem pensar. Falar sem pensar causa muitos problemas. É isso que o texto está dizendo. Talvez se nós pensássemos, nós não falaríamos, às vezes, naquele ímpeto, naquela emoção de querer dizer alguma coisa, quando às vezes a gente fala, o estrago já foi grande, né? Depois a pessoa se arrepende, tudo, né? Aí fica aquela situação difícil, né? Que alguns já conhecem. Então, quando nós cedemos a ira, nós abrimos espaços para essas decisões precipitadas. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo domine sobre tudo isso, ele nos livra do mal. Às vezes através de vozes humanas, como eu já disse, enviadas por ele, como a de Abigail. Então, esse é o primeiro ponto. Davi foi abençoado porque ele ouviu a voz de Abigail, que foi uma serva de Deus que Deus colocou no caminho de Davi. Amém? Segundo aspecto do texto, versículos 36 ao 38, vamos ver aqui. Agora, falando sobre a justiça de Deus na vida de Nabal. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. Ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu seu coração e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então esses 3 versículos falam acerca da justiça retributiva de Deus, aplicada agora sobre Nabal. Esse é o segundo ponto. Após o livramento de Davi, o texto ele se volta para Nabal e ele é descrito como um homem insensato, um homem incapaz de discernir o perigo espiritual e moral que o cercava naquelas decisões que ele havia tomado. Enquanto Davi estava no deserto buscando o refúgio em Deus, nós vamos encontrar no Nabal um ímpio que como o texto diz aqui, banqueteava como um rei. Ou seja, com arrogância e com autossuficiência. E é desta maneira que Deus julgará o ímpio. O ímpio, aquele que não teme ao Senhor, ele age sempre com arrogância e com autossuficiência. Ele nunca acha que a morte chegará amanhã na vida dele. Quantos ímpios nós não conhecemos que falam assim, olha, eu sei que a palavra de Deus é correta, eu sei que Deus existe, mas amanhã eu entrego a minha vida para Jesus. Quantos a gente já ouviu falar isso? Porque a pessoa está confiando na sua autossuficiência. Ela acha que ela tem um poder na sua vida. Nós podemos simplesmente deitar e não levantar, irmãos. Nós podemos controlar isso? Podemos controlar daqui a uma hora se nós estaremos vivos? Não podemos. Isso tem a ver com uma presunção, com uma arrogância daquele que não quer depender de Deus. É o que está acontecendo com Nabal aqui.
Então nós temos um contraste nesse texto, mais um contraste do livro de Samuel. Nós temos um Davi, o ungido de Deus, que ele estava recuado, humilhado e obediente, nessas três condições. Por outro lado, nós temos um contraste, o Nabal, que é um homem carnal, que ele estava orgulhoso, ele estava bêbado, porque está dizendo que ele estava aqui embriagado, e ele estava inconsciente, de maneira que a sua esposa sequer conseguia lhe falar. Esse é o estado do ímpio, mergulhado na sua pecaminosidade. Ele não quer saber de olhar para o Senhor, ele quer mergulhar mais e mais nas profundezas do pecado. Mas Deus há de tratar com essas pessoas que negam ouvir a voz do Senhor. E aí nós encontramos nesse texto, Deus então ele faz o quê? Ele julga Nabal. O texto diz assim: o Senhor feriu a Nabal e esse morreu. Foi o Senhor quem tratou com Nabal, não foi a esposa dele. Mais um conselho para as irmãs aqui, que às vezes tem um marido ímpio, não sei se é o caso da grande maioria, mas às vezes o marido ele sempre é relutante em ouvir a voz do Senhor, e o Senhor pede nessa manhã que você coloque essa situação aos pés do Senhor, porque o Senhor trará essa pessoa ao seu tempo aos pés dele, não é a nossa força. Se você tem uma pessoa na tua casa que não teme ao Senhor ainda, é o Senhor quem vai tratar com essa pessoa e trazer ela aos seus pés, não somos nós. O que nós podemos fazer é orar para a salvação dessas pessoas, é chorar pela salvação delas, porque o Senhor trará essas pessoas em tempo oportuno. Eu sei na minha história cristã de lares que foram dissolvidos, porque a pessoa que era crente não teve paciência o suficiente para esperar que o Senhor tratasse com aquela pessoa, e ele resolveu agir com suas próprias mãos. E o que acontece? Geralmente resulta em divórcio, a pessoa não quer, porque o casamento onde você tem um jugo desigual, geralmente aquele que ainda e reluta em ouvir a voz do Senhor, ele resolve se separar e seguir o seu caminho, porque ele não quer ficar ouvindo. A pessoa não quer o Senhor, é difícil. E quantas pessoas que nós já falamos com o Senhor tantas vezes, e a pessoa ainda assim reluta em ouvir o Senhor. Abigail não pediu a morte dele. Abigail não pediu a morte da esposa do seu marido. Uma dica para as irmãs. Eu sei que dá vontade de matar às vezes, mas ora para o Senhor, também, mas por mim. Dá vontade de matar às vezes, mas amém. A Márcia abençoada pelo Senhor. Eu digo assim, falando num termo de engano aqui, só para quebrar um pouco o gelo, mas vamos colocar isso aos pés do Senhor. Não somente o esposo, o marido, o filho, é o Senhor quem age, nós não temos força para fazer nada. É esse o ponto que eu quero chegar. E é o Senhor quem faz a sua justiça ao seu tempo. Amém? Continuando aqui. Essa expressão que aparece nesse texto, nós encontramos aqui a expressão do Senhor feriu. Essa expressão do Senhor feriu aparece diversas vezes aqui no Antigo Testamento, sempre para indicar um juízo direto de Deus. Então, sempre que vocês encontrarem o Senhor feriu, é Deus exercendo o seu juízo sobre aquela pessoa. Sempre. Nós vamos encontrar isso, eu não vou ler porque o tempo não nos permite mais. Gênesis 12, 17, Números, capítulo 12, versículo 10, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7, diversas passagens com a expressão o Senhor feriu. E sempre com a justiça de Deus sendo executada ali naquele momento. Então, a morte de Nabal não foi um mero acaso, não foi uma enfermidade natural que surgiu ali. Não, foi um ato de um julgamento divino, resultado da sua insensatez e principalmente do desprezo pelo ungido do Senhor, que foi Davi. Ele desprezou o ungido do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 7, que eu já li nesta manhã aqui, mas eu vou ler para corroborar com isso que eu afirmei, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, corroborando com isso que eu acabei de afirmar. E logo, a vida de Nabal, ela é um alerta para nós contra a arrogância espiritual, contra essa insensibilidade moral. Muitos vivem como ele, festejando, ignorando Deus, zombando da fé, mas o juízo divino não tarda sobre essas pessoas. A justiça de Deus pode ser lenta aos nossos olhos, mas ela nunca falha.
só uma coisa importante, né, assim, para deixar o caráter de Deus assim bem claro, né? Nabal teve a oportunidade de se arrepender. Positivo. Que aqui o texto diz que ela, depois que ele passou o pileque dele, né, a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Exatamente. E qual foi a reação dele? Ele endureceu o seu coração. Sim, ele endureceu o seu coração. Mas ele teve a oportunidade. Sim. Tem até um detalhe, alguns comentaristas, talvez alguém que tenha Bíblia de estudo, pode fazer essa comparação. Existem duas interpretações dessa passagem que o Almir acabou de falar. Eu acabei nem colocando aqui, porque esse texto não termina, né? Brincadeira. Mas a primeira delas é que esse amortecimento tem a ver com o endurecimento do coração de não ouvir a voz da sua esposa, que o irmão acabou de falar. Então eu entendo que é a maneira mais correta que o texto está afirmando também. O segundo ponto, alguns afirmam que esse endurecimento, esse amortecimento, que talvez ele tenha sofrido ali uma parada cardíaca ou mesmo um AVC, e ele ficou 10 dias em estado vegetativo e depois morreu. Existem essas duas interpretações no texto. Como nós não temos como cravar qual é a certa e qual é a errada, nós podemos aceitar essas duas interpretações. Mas eu entendo se a mais correta é essa que o Almir acabou de afirmar, sobre o endurecimento, não querer dar ouvidos à voz da sua esposa. Também. Então Deus sempre dá essa oportunidade. Deus ele jamais vai punir o ímpio sem antes lhe dar a oportunidade de salvação. Esse é um aspecto que nós temos que ter muito claro na nossa. Então, avançando aqui, Deus ele vê cada injustiça e cuidará de retribuir essas injustiças com perfeição. Agora vamos para um terceiro aspecto aqui dessa justiça, para nós caminharmos para o final. Versículos 39 ao 44. Agora nós vamos falar acerca de Abigail, a mulher que foi recompensada pela prudência. Versículo 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi a sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Israel, e ambas foram as suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Então essa passagem aqui, tratando acerca de Abigail, ela foi a mulher que foi recompensada pela prudência. Então, o terceiro aspecto é a justiça retributiva de Deus. Após a morte de Nabal, Davi reconhece que foi Deus que pleiteou a sua causa. Aquele que havia sido afrontado foi também justificado pelo Senhor. Mas observe que a recompensa divina, ela não é retributiva apenas em juízo, mas também ela é restauradora em graça. E olha que coisa interessante aqui, irmãos. Deus não apenas puniu o ímpio, mas ele honrou a justa. Abigail, mulher sábia e temente a Deus, ela é exaltada aqui nesse texto. Ela torna-se esposa de Davi e ela se torna participante do plano real. Perceba, irmãos, que a prudência e a humildade dela se transformaram em instrumentos de bênção. Provérbios capítulo 19, versículo 16 diz que o que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Então, irmãos, ser fiel ao Senhor, guardar a palavra dele no nosso coração todos os dias, tem um preço diante do Senhor, de nós sermos abençoados, de sermos galardoados por esse guardar a palavra, por esse caminhar. Talvez você não veja o resultado hoje, talvez você tenha sido fiel ao Senhor por 10, 15, 20, 30, 40,
Vou parar por aqui, porque tem gente mais aqui. Muito tempo. Tudo isso tem um peso diante do Senhor. Não existe nenhuma oração, não existe nenhum momento que você separou para o Senhor, algo de bom que você fez para o corpo de Cristo, que Deus não tenha percebido e Ele não tenha anotado, usando uma figura de linguagem aqui, para que Ele não retribua a cada um de nós segundo aquilo que oferecemos ao corpo de Cristo. Tudo será retribuído pelo Senhor. Não existe nada em vão. A nossa caminhada no Senhor não é em vão. Amém, irmãos? Por mais que aos nossos olhos a gente sempre tem aquela pergunta do salmista: puxa vida, né? Eu tenho o Senhor todos os dias, eu ando nos caminhos do Senhor, só me sobrevém angústia, perturbação, prova, e o ímpio se regala na sua impiedade, parece que está tudo certo para ele, não tem uma conta atrasada do infeliz pagar, está tudo em dia, e eu aqui estou sofrendo, parece que o Senhor não faz justiça para mim. Já pergunta isso a gente faz? Mas aí o Senhor responde essa pergunta, que a seu tempo, aquela injustiça que é cometida pelo ímpio, será, a justiça de Deus virá sobre a vida dessas pessoas. Enquanto nós receberemos a justiça de Deus e a boa retribuição do Senhor sobre nossas vidas. Talvez não nessa vida, mas numa vida futura. Como diz o Chico aqui em algumas ministrações, né, que o máximo que pode durar uma prova de Deus na nossa vida é só uma vida toda. Depois nós vamos ter toda uma eternidade para estarmos com o Senhor. Né? O que é uma eternidade diante de um pouco momento da nossa vida, né? De prova. Então, continuando aqui, a história de Abigail nos ensina que a sabedoria piedosa ela é recompensada por Deus. E ela foi corajosa ao interceder, humilde, né, de uma maneira humilde ao servir, né, fiel no seu agir com relação a Davi. A sua fé transformou um cenário de morte em um testemunho de graça. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 9, nós encontramos, né, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse temor de Abigail pelo Senhor e pela sua palavra guardou a vida dela, porque entrando num contexto histórico bem rápido aqui para os irmãos entenderem, tá? O que acontecia com uma mulher naquele tempo ao ficar viúva, ao perder, vamos dizer, o seu marido e perder todas as suas coisas? Ela ficava entregue à própria sorte. Nós temos a história de Ruth e de Noemi, um exemplo clássico do que acontecia ali, onde elas tinham que ir lá colher e pegar das espigas que caíam na colheita para não passar fome. Obviamente que Abigail era uma mulher de posses, ao ponto de ela ir ao ponto de Davi montar um jumento. Somente as pessoas nobres montavam jumento naquela época, mas a riqueza dela não estava nas suas posses. A riqueza dela estava em reconhecer que Davi é ungido do Senhor. Assim como a nossa riqueza não está naquilo que o Senhor nos dá, mas em reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Essa é a verdadeira riqueza que nós carregamos. Não as bênçãos que Ele nos dá, e Ele nos abençoa muito, mas em quem Ele é nas nossas vidas. Então, finalizando aqui, irmãos, eu tinha outros aspectos aqui, mas acho que dá de alguns princípios da justiça, mas eu quero partir para a conclusão aqui, para nós finalizarmos. O que nós podemos concluir aqui? Primeiro, que a justiça de Deus ela é perfeita, mesmo quando não entendemos o tempo dela. Davi aprendeu que o Senhor é o verdadeiro juiz das causas humanas. Ele viu que a ira apressada do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1,20 fala sobre isso. Nós já lemos na ministração anterior, inclusive. O mesmo Deus que impediu de cometer um erro também interveio com justiça e com juízo na vida de Nabal. Isso revela um princípio eterno, que nós podemos inclusive anotar. Deus nunca falha em fazer o que é certo, ainda que o faça no seu tempo e à sua maneira. Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Tá? A mão de Deus ela pode parecer tardia, mas ela nunca é ausente. Quando o justo é injustiçado, Deus, Ele vê, anota e Ele age. Talvez não vejamos a justiça completa nessa vida, mas toda a justiça será completamente revelada diante do trono de Deus.
São fatos. O segundo ponto da nossa conclusão: a justiça de Deus não é vingança, é restauração. Esse é o segundo ponto. A justiça retributiva de Deus não é fruto de uma ira descontrolada, mas é a expressão do seu amor santo. Enquanto a vingança humana busca ferir, a justiça divina ela busca corrigir e restaurar. Às vezes, o agir de Deus, ele nos disciplina várias vezes, e a gente sente dor por isso, e é natural sentirmos dor. Mas com o tempo, nós entendemos que era a bondade de Deus nos educando, ajudando a gente a andarmos pelo caminho de retidão. E logo, nós não precisamos lutar com as palavras e nem com as nossas armas, vamos dizer assim, que é o Deus quem pleiteia as nossas causas. Ele retribui não para nos afastar, mas para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Um terceiro aspecto, desses são 5, tá, irmãos, para dar conclusão. A justiça de Deus, ela protege os fiéis e ela silencia os ímpios. Deus, ele continua sendo o defensor do justo e o juiz do ímpio. A retribuição divina não é apenas um ato de punição, mas também uma demonstração pública da fidelidade e da proteção de Deus. Você não precisa lutar por si mesmo, é Deus quem lutará por nós. Quarto ponto: a justiça de Deus aponta para o juiz supremo que é Cristo. Esse é um ponto muito importante. Então, toda a manifestação da justiça do Antigo Testamento aponta para Cristo, que é o nosso justo juiz. Ele é aquele em quem a justiça e a misericórdia se encontram. Esse é o aspecto mais belo da justiça de Deus. Na cruz, Deus satisfez a sua justiça, punindo o pecado, os nossos pecados, no corpo de Cristo. Todo o sofrimento que Cristo padeceu foi a punição pelos nossos pecados. Nós temos que ter essa compreensão. E ao mesmo tempo, Cristo manifestou a sua graça, oferecendo o perdão a todos os pecadores, a todos aqueles que reconhecerem que Ele é Deus. Então, a justiça de Deus, ela não termina com o castigo, ela termina com a cruz. Na cruz, Ele retribui o mal com o bem supremo, com a salvação. Nenhum de nós merecemos ser salvos, mas todos estamos salvos em Cristo Jesus. E quinto ponto, e último: o servo de Deus, ele vive entre a graça e a justiça. Ele sempre entre esses dois lados. A vida cristã é essa tensão saudável que acontece o tempo todo: o temor e o amor, disciplina e misericórdia. O mesmo Deus que julga com retidão é o mesmo Deus que nos acolhe com ternura. A justiça de Deus, ela não é contra o crente, ela é a favor do crente. Ela defende, ela molda e ela conduz o justo até o dia da plena redenção em Cristo Jesus. Amém? Uma última leitura que eu gostaria de fazer, bastante conhecida, Salmos 37, versos 5 e 6. Eu gostaria de finalizar com essa leitura. Então, se vocês encontrarem. Diz assim o Salmo 37, versos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Ou seja, não existe nada, nenhuma injustiça que seja cometida, que Deus não fará justiça ao seu tempo e justificará o justo. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, nos guarde. Me perdoem por ter me alongado um pouco, acho que eu fiquei dentro da 1 hora ainda, eu não passei por isso. E que o Senhor nos dê uma boa semana. Amém?